Olá, amigos do canal BA, está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, sempre com apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, Coletiva.net e da Verbo Jurídico, aqui onde gravamos os nossos programas, que o telespectador já sabe, sempre de segunda para terça-feira, 00h30, com mais 6 reprises em horários alternativos para 19 municípios gaúchos, além das redes sociais. E é com muita satisfação, mas muita alegria mesmo, que neste primeiro bloco nós recebemos a visita do desembargador federal Nilson Paim de Abreu, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ex-juiz titular do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Amigo de longa data, desembargador Nilson, obrigado por atender ao meu convite e ao convite do Julian Carvalho. Eu que agradeço a gentileza do convite e me coloco à disposição para responder algumas coisas que eu sei. Alguma coisa? Muita coisa, muita coisa. Estávamos aqui falando dos bastidores da nossa época de TRE. Eu como assessor de comunicação e o senhor ali como juiz titular do Pleno do TRE. Certo. Boas histórias, né, desembargador? Boas histórias, bons momentos das nossas vidas. Exatamente. Mas eu gostaria inicialmente de ver um tema com o senhor, essa questão envolvendo a crise do sistema partidário, né? Essa falta de credibilidade que vem, infelizmente, afetando vários partidos políticos junto à sociedade. Quais são os reflexos disto, desembargador Nilson? São reflexos negativos para o nosso processo democrático, porque a nossa Constituição estabelece no seu introito a liberdade de comunicação, de expressão, a liberdade de expressão, na qual está inserido a liberdade de imprensa. Bom, a liberdade de expressão significa o quê? Que as pessoas têm direito de expressar as suas ideias por algum veículo. E esse veículo, na parte política, são os partidos. Por isso nós estamos observando agora que o TSE está enfrentando uma crise agora, uma crise que eu digo porque da quantidade de pedidos de criação de novos partidos. Já somos 75 pedidos. São 75 pedidos de pessoas, de grupos de pessoas, porque tem que ser no mínimo 101 pessoa para poder formar o grupo, e de estados diferentes também, de 1/3 dos estados diferentes. Então, isso significa o quê? São pessoas com certo grau de entendimento da cultura política e que não estão satisfeitos com as mensagens dos partidos atuais. Então eles procuram uma nova via que eles entendem a mais correta, no entender deles, de criar novos partidos. Isso significa o quê? Que o nosso sistema não está bom. Tem que haver alguma modificação. E como pode acontecer modificação? Através dos seus dirigentes, dos seus membros, dos partidos, do conselho, do conjunto todo do partido, que são os eleitores partidários, que são inscritos como no partido. Então, essas pessoas é que têm o poder de modificar a estrutura do partido e fazer com que esse partido seja útil à sociedade. Porque a sociedade não tem um veículo apropriado que não seja os partidos políticos. Sim. Isso é universal, é um conceito universal. A política é importantíssima para a vivência democrática. Então, quando os partidos apresentam o programa e depois distorcem tudo nos seus atos, passam a só resolver, defender interesses próprios dos seus dirigentes, de algum partidário. O caso, nós estamos vendo agora essa discussão da reforma da Previdência Social. O que é que está acontecendo? Os governadores não estão conseguindo apoio das suas bancadas para o apoio à reforma da Previdência, porque os estados todos estão com dificuldades. Por quê? Porque os deputados não querem se indispor com os seus eleitores. Só que eles se indispõem com o bem comum da sociedade. Esse que é o problema. Então, nós temos políticos preocupados com o idealismo, com a preocupação de bem servir o povo. Esse que é o objetivo do partido. Se não é para servir o povo, não precisa partido.
E como os partidos políticos, desembargador Nilson, poderiam agir, no seu ponto de vista, para melhorar essa imagem junto à sociedade, hein? O que está faltando, na sua Faltando é uma opinião? reestruturação do partido. Porque às vezes o pessoal fala, não, temos que modificar. Cada eleição, que há uma derrota na eleição, nós temos que modificar. Só que não modifica. Continua sempre a mesma. Então, a situação dos partidos, pode ver que nas eleições, o partido derrotado, vamos fazer uma crítica interna do partido. Só que essa crítica nunca aconteceu. Acontece. Então, Exato. não resolve nada. Em épocas de redes sociais, então, Sim. isso aí... Então, por isso que nós temos um presidente eleito, não por partido, eleito pela rede social. É verdade, Né? é verdade. O presidente da República não foi eleito por partido. Ele foi eleito pelas redes sociais, somente. Então, verifica o quê? Quando as redes sociais são superiores aos partidos, então alguma coisa está errada. Os partidos não estão bem. E por falar nessas redes sociais, desembargador Nilson, uma pergunta que sempre nos fazem nos bastidores, nas conversas informais, como que nós podemos fiscalizar ou tentar, assim, interromper excessos que acontecem? Bom, isso dependemos de uma alta tecnologia. Os grandes experts da informática, das TIs, é que podem nos servir, nos resolver esse problema, porque somos especialistas nessa área. Porque a curiosidade é muito grande, qualquer pessoa abre um blog, faz o que quer, não tem fiscalização nenhuma, né? Então esse que é o problema. Então o dia que houver a fiscalização, nós temos a lei da informática, a lei da comunicação, tem tudo isso, regulamentando, mas regulamentando de que maneira? Quem é que faz essa regulamentação? Quem é que fiscaliza? Ninguém. É verdade. Não, aí fica uma terra sem lei, né? Sim, uma terra sem lei. Falamos agora aqui há pouco sobre essa questão, né, da falta da credibilidade dos partidos políticos. No seu ponto de vista, o número de votos nulos ainda pode crescer ainda mais nos próximos pleitos? Com certeza, voto nulo vamos dizer assim, é um sintoma de que a coisa está errada, que a doença está atingindo o âmago do partido político, porque as pessoas não acreditam mais. E isso está constatado agora na última eleição para presidente da República. Então, quem que elegeu o presidente foi a rede social. Ele, com a rede social, resolveu tudo. Agora, desembargador Nilson, essa questão do voto nulo, né? Sempre importante a gente frisar para o telespectador que está aí nos acompanhando em 19 municípios que, tudo bem, é um protesto, mas na prática não resolve nada, né? Não. Absolutamente nada, até porque... Até ajuda a ficar pior. Podia explicar isso, por favor, desembargador? Ajuda a ficar pior, porque os outros partidos, então, que poderiam perder, vão ganhar, porque os outros não teve voto contrário a ele. O candidato que tem uma votação e não tem nenhum voto contrário, é eleito. Até com um voto, tem deputado eleito com voto. 2. É porque existe uma falácia, uma fake news, né? Que sempre fala, olha, se a maioria dos votos nulos forem registrados, a eleição será anulada. Não vai ser anulada, não. Porque os votos nulos não contabilizam, não são válidos. Não são válidos. Não são válidos. Tanto que para a criação de um partido, e para que ele se mantenha atuante, tem que ser contado sempre os votos válidos, nunca os nulos. Exatamente. O que vale é o voto que for computado nas urnas, né? Exato. Não foi computado, o voto nulo não existe, né? Desembargador Nilson, muito obrigado, senhor que já participou outras vezes do nosso programa. E agora aqui, o que achando nessa bela nossa estrutura, no estúdio, na Verbo Jurídico? Toda vez que as pessoas têm meio de comunicação à disposição, aperfeiçoa o quê? Aperfeiçoa a comunicação da sociedade, com o público, com todos, né? O pensamento de todas as pessoas. E isso aí ajuda a democracia. Aí, por falarmos nisso, o nosso produtor Juliano Cavalli me lembrou agora há pouco, o senhor participou há poucos dias aí no IPA do Seminário Direito e Liberdade de Expressão. Eu queria que o senhor fizesse aí um breve comentário sobre esse evento que o senhor participou. Foi uma oportuna iniciativa do IPA em trazer ao debate um tema importantíssimo e atuante agora, nesses momentos de crise das comunicações, com internet, com fake news. Aquele programa do IPA é um programa que valeu muito, principalmente para os estudantes do jornalismo e do direito,
porque esclareceu muitas dúvidas que os alunos tinham e a sociedade de modo geral, né? Porque os meios de comunicação são os veículos mais importantes para a existência do Estado Democrático de Direito, né? É verdade. Fora disso não há possibilidade. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Canal Bar. Agradeço o convite, continuo sempre à disposição. Com certeza voltaremos. E nós retornaremos logo após o intervalo comercial e vocês acompanham neste intervalo Perguntas em Tons de Rosa com Cristina Forte. Já voltamos. Temos menos de 3 minutos para fazer uma pergunta para essa loira linda sobre Ana Paula Casagrande. O que é o Entre Nós? O Entre Nós ele é um projeto desenvolvido na Zona Sul de Porto Alegre que visa conexão e network entre os empresários e empreendedores da nossa região. A gente tem como propósito fomentar a Zona Sul da nossa cidade. Ou seja, eu, como uma legítima bairrista, eu faço tudo na Zona Sul, Ana. Eu vou no salão na Zona Sul, a farmácia da Zona Sul, o cabeleireiro, o curso de inglês, enfim. É para isso? Nos explica um pouquinho mais o que é o Entre Nós, como é que surgiu o Entre Nós? É exatamente isso. Como é que ele surgiu? De uma necessidade que eu e a Roberta Sanzi tínhamos por morar e trabalhar na Zona Sul. Então nós queríamos fazer tudo dentro do nosso bairro. E foi assim que a gente se desenvolveu. Esse é um projeto onde a gente pode conhecer profissionais de todas as áreas e aí a gente não precisa atravessar a cidade para consumir e nem para Não precisa. A minha colega tá louca para pegar o microfone, eu vou entregar um pouquinho. Vai, é uma briga pro microfone. Ana, olha só, na verdade o teu projeto ele é um projeto de tendências quando o mundo todo está envolto na proposta de casulo. Seria o Entre Nós um casulo de negócios? Exato. O que a gente quer fazer? Que as pessoas tenham um ponto de encontro e esse é um projeto itinerante, onde elas vão poder conhecer diversos locais. Como assim? Como assim itinerante? Explica pra nós. A gente, todo mês, o projeto é desenvolvido em um local diferente da região. Num restaurante, num pub, numa casa de festa. Isso propicia que os participantes não só conheçam novas pessoas, como novos lugares também. E hoje nós estamos no... Aqui é o Barcelos. Ele é um lugar que é um pub e também acontecem festas ótimas no restaurante. O lugar é super bonito, depois a gente vai dar um rolê aí para mostrar, um lugar pitoresco, aliás, como tem alternativas maravilhosas na Zona Sul. Mas Ana, me diz assim, o que também? Vem o pessoal, a casa vai estar repleta, uma música rolando maravilhosa, tá, mas e aí, o que acontece? Mas não é só isso, a gente também compartilha... Peraí, não conta, quem vai contar é a Roberta, corta, vai lá receber os convidados, tá bom? Era coisa rápida, tchau pra ti, beijo! Me diz uma coisa, o que vai acontecer aqui no Barcelos, esse lugar que está super animado, o que acontece? Bom, vai acontecer muita coisa legal, porque o nosso propósito do Entre Nós é conectar pessoas e conectar negócios na Zona Sul. Então, tu imagina só. A gente tem vários momentos dentro do Entre Nós, tudo voltado para o networking. Então, a gente sempre traz uma pessoa empreendedora para contar a sua história contando da Zona Sul, contando seus desafios, oportunidades de negócios. A gente sempre traz um palestrante para trazer um conteúdo relevante para os empreendedores da Zona Sul.
Então quer dizer que hoje vão ter então comerciantes da Zona Sul e quem quiser entrar nessa rede, nesse Entre Nós, como é que faz, Roberta? É só participar, é só chegar. Então, assim, é só vir, cada evento a gente faz um lugar diferente, né? A Ana já comentou, inclusive. Então, assim, a gente tem vários outros momentos dentro do Entre Nós, que é uma dinâmica de conexão, onde todo mundo pode se apresentar. Então, é propício para o network, para o relacionamento profissional. Então, são vários momentos. Tem um quadro Deu a Liga, que são negócios fechados dentro do Entre Nós. Pessoas que se conheceram e acabaram fazendo parceria, compraram ou venderam alguma coisa entre si. Alguns negócios que aconteceram. E vocês pensam em ampliar o Entre Nós ou, por enquanto, vai ser só Zona Sul? Nosso objetivo é fomentar a Zona Sul. É ficar por aqui e fortalecer, né, na Zona Sul, porque tem muita coisa legal. E a gente quer usar e aproveitar, né, e apreciar tudo que tem de bom na Zona Sul. Sabe que esse final de semana, vamos passear. Aonde a gente vai? Eu moro no Menino Deus, mas a gente vem passear na Zona Sul. Deixa eu aproveitar aqui a tua experiência de psicóloga e de coach. Me conta assim, ó, por que a Zona Sul tem essa magia, esse clima de festa, esse clima de praia? Tu pode explicar para nós? Bom, eu acho que a Zona Sul, eu acho que a gente está do lado do Rio, já é um clima, né, muito favorável. Eu acho que a gente se sente mais... E o clima é descontraído na Zona Sul, né? É praça, tomar um chimarrão, é encontrar com os amigos. E eu acho que a gente faz isso com tanta facilidade aqui na Zona Sul. Entre Nós, tem o Instagram, tem como entrar em contato com a Roberta, com a Ana Paula. Se vocês são aqui da Zona Sul ou por algum motivo querem algum comércio, querem até abrir, né? A gente recebe gente da Zona Norte. Tá? Elas recebem gente da Zona Norte. Então, assim, eu acho que esse é o futuro. É essa comunicação, é esse entrelaçamento entre as pessoas, entre as profissões e entre os negócios. 10-0 para vocês, parabéns, a festa tá ficando linda, o pessoal tá chegando e a gente tem que cortar aqui, o Julian já tá aqui fazendo cara e dizendo quanto tempo, tá? Mas muito obrigada, Roberta, um beijo lá para Ana Paula, obrigada, Cris, e vamos à festa então. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, Coletiva.net e Verbo Jurídico, aqui onde gravamos as nossas edições do Pergunta e Resposta. E neste segundo bloco é com muita satisfação que recebemos a visita do professor e advogado Dr. Rafael Morgental, ele que é mestre em Direito pela URGS. E já participou outras vezes conosco aqui pelo Canal Bar. Obrigado pela sua presença, Dr. Rafael. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui novamente no Pergunta e Resposta. Pois, Dr. Rafael Morgental, o tema do momento, né, segue sendo a polêmica que envolveu o vazamento das mensagens do ministro Sérgio Moro. Sobre a ética jornalística, como que o senhor percebeu toda esta questão? Quais são os problemas na área jurídica que podem acontecer? Bem, em primeiro lugar, vale a pena resgatar um pouco e rapidamente o histórico desse jornalista. Ele se notabilizou por enfrentar Obama, a CIA e a Agência de Inteligência norte-americana, demonstrando a facilidade com que as autoridades norte-americanas consultavam a vida dos seus cidadãos e até espionavam pessoas de fora, inclusive a nossa presidente Dilma. Essa investigação, que ficou mundialmente famosa, né, a partir dos relatos do Edward Snowden, que foi entrevistado pelo jornalista Glenn Greenwald, mereceu o prêmio Pulitzer de jornalismo e também o prêmio ESSO no Brasil. Portanto, essas credenciais nos levam, num primeiro momento, a dar alguma atenção e alguma confiança às informações que o jornalista tem trazido. Pessoalmente, o que me incomoda um pouco é essa estratégia de narrativa a conta-gotas.
porque isso cria uma apreensão na sociedade em um ambiente de incerteza política que afeta inclusive a governabilidade do país. É claro que o jornalista tem o direito de conduzir o seu trabalho da forma como achar melhor, e ele justificou isso aí, dizendo que é uma massa de dados absurda, é muito material e ele não quer trazer a público algo que não seja consistente e verdadeiro, mas seria desejável, aí falando até como cidadão, que essas informações viessem todas a público para que a sociedade pudesse fazer o seu escrutínio. Porque essa estratégia está pagando um preço, né, que é a sucessiva deslegitimação da fonte e do próprio jornalista, que até o momento não trouxe nada mais consistente do que aqueles primeiros lotes de mensagem, que mostravam uma conversa pouco usual entre autoridades que estão conduzindo um processo em partes diferentes. Então eu diria, de modo geral, que eu acredito no que está sendo colocado, mas eu quero mais e gostaria que isso aparecesse logo, para poder aí cada um fazer o seu juízo a respeito de ser correto ou não o procedimento do ministro. Sua opinião, houve uma invasão de privacidade ou trata-se do direito à informação? Bem, nós aprendemos, eu e o Renato somos amigos de longa data, chegamos a trabalhar juntos com o desembargador Gaspar Marques Batista, que nos deu uma lição valiosa. O tempo da imprensa não é o tempo da justiça. Então nós temos que ter muita cautela em fazer afirmações do tipo, houve uma invasão hacker, houve violação de privacidade. Nós não temos elementos para isso. Enquanto a fonte tiver o seu sigilo preservado, e o jornalista Glenn está empenhado nisso, dificilmente, por essa via, nós vamos saber como essas informações foram obtidas. Então isso depende de uma investigação da Polícia Federal. Eu já vi algumas manifestações de juristas respeitados no país problematizando a questão do sigilo, tendo em vista que os equipamentos hackeados seriam de uso funcional. Um celular funcional, um computador funcional, de acordo com a jurisprudência brasileira mais ou menos estabilizada, e isso predominantemente na Justiça do Trabalho, esses equipamentos não estão cobertos pelo sigilo, porque afinal são equipamentos que pertencem em última análise ao empregador, no caso da Justiça, o Estado brasileiro. Então essas informações não seriam privativas, né, no que diz respeito à pessoa do ministro e do procurador, embora pudessem ser informações reservadas. Um outro aspecto, falar em invasão hacker sem esgotar a possibilidade de ter sido um vazamento interno de pessoas que por alguma razão tinham acesso a essas informações, seja participando de um grupo de WhatsApp ou seja mesmo manejando a informática dentro do Ministério Público da Justiça, não dá para falar em vazamento hacker. E aí então avaliar se houve a prática de um crime e se portanto não poderíamos anular processos e investigações a partir desse crime é uma questão também que fica em aberto. Até nós descobrirmos quem vazou e como foi, não se pode sentenciar que houve um crime e que crime houve. Circulam rumores de que o jornalista teria comprado o hacker. Se isso realmente aconteceu, quais são os prejuízos que podem acontecer, Dr. Rafael? Bom, aí nós já não estamos falando mais de preservação do sigilo da fonte, nós estamos falando de conjunção de esforços para a prática de um crime, uma coautoria. Digamos que essa hipótese seja verdadeira, né? Eu pessoalmente não acredito, dadas as credenciais do jornalista, mas eu também não posso descartar nada enquanto faltam informações. Então, nesse sentido, sendo verdadeira a acusação, o jornalista não tem mais como se proteger com o argumento do sigilo da fonte para evitar a persecução penal. Seja por comprar o mandato, ou seja por uma outra razão, né, que não seja o sigilo da fonte, uma razão criminosa, bom, aí ele está sujeito às barras da lei. Com toda essa polêmica, como é que fica a questão do pacote anticrime? Bem, na verdade são dois pacotes. Existe um pacote anticrime que é mais focado na criminalidade comum, envolve, por exemplo, até o uso de armas pela população, endurecimento das leis, crimes de sangue, e um outro pacote em paralelo que está nesse mesmo bolo, que é o pacote anticorrupção, que, aliás, é o pacote até mais antigo e que acabou projetando o hoje ministro Moro para a política. Eu penso que o clima de constrangimento que se criou agora com essas revelações, que parecem verdadeiras porque as autoridades envolvidas não negaram com veemência o conteúdo e a veracidade das mesmas,
causa um constrangimento. E aí nós não estamos falando mais do terreno jurídico, onde as consequências são mais demoradas, nós estamos falando do terreno político, onde as consequências são instantâneas. Perde um pouco a credibilidade para oferecer um pacote que combate crime e corrupção, quem acaba incidindo, ainda que de maneira bem intencionada, nas mesmas ilegalidades. Inclusive tem um aspecto irônico de o Moro ter vazado conversas que não poderia ter vazado e se desculpou depois, mas a desculpa é absolutamente irrelevante. Primeiro que ela não cabe num processo judicial e segundo que não fez efeito nenhum. E agora ser ferido com o mesmo veneno, né? Isso está dentro das ironias da nossa política. Mas eu acho que dependendo de como essa história evoluir e se a narrativa que o jornalista quer contar for uma narrativa consistente e sugar a popularidade do ministro Moro, não é só o pacote anticorrupção que corre risco. É a própria viabilidade política dele que corre risco. Então, haver cenas do próximo capítulo. Mas me parece que hoje não haveria, ele não teria as melhores condições de aprovar esse pacote, que é um anseio da sociedade, né, mas que agora parece que fica um pouco no stand-by. E o futuro da Operação Lava Jato? Bem, talvez a pergunta mais importante. Logo que saiu nas notícias, o Lula já estava solto, o Moro preso e a Lava Jato enterrada. Bom, muita precipitação. Vamos assumir a hipótese de que as mensagens sejam verdadeiras e de que se chegue à conclusão de que, no caso do Lula, o ministro Moro foi parcial, o que conduziria então à nulidade do processo do Lula. A nulidade do processo não significa absolvição, o processo retoma o seu curso do início. E, em relação às demais investigações, demais processos, demais sentenças, nós teríamos que percorrer o mesmo caminho e chegar na mesma prova. Então, eu não vejo esse risco todo a Lava Jato, embora veja aí uma janela de oportunidade para o Lula obter a liberdade, ainda que provisória, porque ele responde a outros processos. Portanto, essa ideia de que a Lava Jato vai acabar terra arrasada, muito diferente. Há outros juízes também, por exemplo, Marcelo Bretas, que sentenciaram, sobre os quais não pesa nenhuma dúvida, né? Então, é uma afirmativa muito forte, não concordo. A Lava Jato, o que fez, está feito, ainda que possa um ou outro ponto, como a prisão do Lula, ser questionada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Canal Bá. Sempre à disposição. E nesse ponto encerramos mais uma edição do nosso programa. Até a próxima!